Pessoal, ó, o ideal, óbvio, é a gente quando vai deduzir equações que dependem uma da outra, o ideal é fazer tudo numa aula só, já deduzir tudo numa aula só. Nem sempre dá tempo. Tu vê, ó, eu empurrei boca abaixo de vocês essa fórmula aqui um tempo atrás, ó. Eu digo empurrei boca abaixo porque é uma fórmula que aqui no ensino médio não dá para deduzir e falar, olha, pega essa equação aqui, lei de Biot-Savart, deriva, integra e brota aquela equação. Carga e inércia em campo magnético. Certo? Tem um desenho para te ajudar, ó, tem um desenho nessa questão, onde uma carguinha é arremessada no campo magnético, ela faz uma curva do Habib, um raio, certo? Beleza? Só de tu bater o olho na questão, tu vai saber, deve ser essa. Aí tu faz ela, e no dia da prova vem refazer ela com calma. E isso pode precisar, nós vamos usar agora, lembra? Certo? Eu fiz assim com umas meninas que estavam conversando na outra sala, elas acharam que estavam xingando elas. Aí eu, não, é a força, né? É a força. A vontade era, né? Mas eu me contive, porque hoje eu tô calmo, né? Sim, meu amor. O que é isso? Campo magnético, obrigado, amigo. Quantidade de carga, carga para os mais íntimos. Velocidade. Ângulo entre quem? E o campo magnético. Eu te apresentei o seguinte, meio boca abaixo. Cientistas pegaram ímãs poderosos, começaram a arremessar carga elétrica dentro desse ímã para ver o que acontecia. Volta e meia a carga passava reto. E a carga passava reto justamente quando o ângulo era 0 ou 180. Por isso que sugeriu a ideia de ter um seno no meio da fórmula ali. Depois, eles começaram a ver que se o ângulo fosse 90 graus de arremesso da velocidade da partícula contra o campo magnético, a partícula ficava descrevendo um MCU. Então, eles percebiam que nesse caso, quando era perpendicular, tinha força, sendo de 91, o ângulo desaparecia. Quando dobrava o valor do campo magnético, a força dobrava. Triplicava, eles perceberam que o campo magnético é diretamente proporcional. Dobrava a carga. Caía 10 vezes a carga. Eles, opa, é diretamente proporcional, está elevado a 1. O Asdrubal arremessa com o dobro. O Asdrubal arremessava, a força era o dobro. Diminui a velocidade de 1/3, a força diminuía 1/3. Conclusão, a força eletromagnética é diretamente proporcional à velocidade. Se a gente faz isso ao longo dos dias no laboratório, a gente vai conseguindo moldar uma lei matemática para um fenômeno físico. Certo? Aí, se além de experimentalmente vem um cara matematicamente mostra que tem uma capacidade matemática de achar aquilo, aí ferrou. Aí a teoria combina com a prática, porra, isso é, tá líquido certo, já sabemos a força eletromagnética. Então tu vê, aplicar essa fórmula não é terrível, o mais difícil é o que o amigo falou, a mãozinha. Tem que lembrar que é a velocidade da partícula, que é o campo magnético no meu referencial e que é a força, certo? E aí é brincar de mexer a mãozinha. Na apostila ele ensina outra regra, tá? O que importa é a ordem entre os dedos, que tem que se manter a mesma. F do funk, força, a carona do dia a dia é a velocidade, o vetor que sobrou é o dedo indicador, campo magnético. A partir dessa fórmula, eu usei a fórmula da intensidade de corrente elétrica, lá do começo do ano, usei a fórmula da velocidade, que é distância sobre tempo, e nasceu a fórmula do Bill. Não foi na aula passada a fórmula do Bill? Só para quem não lembra o que é essa fórmula do Bill. Se eu tenho um fio com corrente elétrica passando por ele, se eu tenho um ímã próximo desse fio, polo norte, polo sul, eu vou ter campo magnético ali, né? Se eu tenho campo magnético e tenho corrente elétrica não são cargas elétricas em movimento? Se carga recebe força de campo magnético, corrente elétrica também vai receber, né? Eu fiz essa dedução para vocês, achei a fórmula do Bill. O que é B? O campo magnético. O que é I? A intensidade da corrente no fio. O que é L? Não é o tamanho do fio todo, é o tamanho do fio que está mergulhado no campo magnético. Geralmente é o tamanho do fio. E o L? O alfa. É o ângulo entre o fio e o campo magnético. Tranquilo? Agora tem um detalhe, ó. Só para constar, a UFSC ela dá o Bill pra gente. Ó, vai lá e usa o Bill, a gente vai lá e usa. O ITA não fornece nada. O ITA não só não fornece nada, como fala, a partir da força eletromagnética, da intensidade de corrente elétrica, ele não fornece. E
da velocidade média, deduza a fórmula que calcula a força num fio imerso em campo magnético. Então ele te pede para deduzir, tu vê, é uma doença já. Eu só recomendaria o aluno estudar deduções se tiver pretensões maiores. Por exemplo, medicina na UFSC. Não é que ele vai te pedir para deduzir, mas que a dedução vai bombando o teu cérebro, entendeu? Vai te deixando mais capaz de resolver coisas encrencas, certo? Mas fazer direito na UFSC, relaxa, vamos exercitar. Vamos fazer exercício do bio, não precisa deduzir. Agora, olha só, e direito também é competitivo, tá? Mas já muda a brincadeira, dá ferrar com o outro. Olha só, pensa comigo, eu tenho um fio aqui, eu perguntei o que era, o amigo falou um canudo. Aí eu falei, então peraí, bota cobre ali. Aí é o fio de cobre, tudo bem? Beleza? E aqui é engraçado, ele achou que eu fosse mandar colocar em algum lugar, mas não, era porque era de cobre. E ali, ó, alumínio, obrigado. A indústria usa cobre e alumínio para fio, tudo bem? Então tá honesto. O tipo ali não importa na verdade, importa que é fio condutor. Eu vou fazer a corrente desse fio 1 passar para cima e desse também. Como funciona? Sei lá, já tem na tomada, já tem na bateria, acredita em mim, corrente é para cima. Tu concorda que este fio gera campo magnético em cima do outro? Nós até em aulas passadas vimos, né, que o campo magnético gerado por fio reto é assim, né? Não, porque esse é o da espira, que não tem o pi. O do fio tem o pi. Lembra disso? Tem até a piada idiota. Quando não tem o pi, expira. Não tem o pi é da expira. É quando a gente enrola o fio em círculo. Para fio reto tem que ter o pi. Se eu quiser calcular o campo magnético que esse fio gera em cima do fio 2, é só eu usar essa fórmula. Mas para onde aponta esse campo magnético? Aponta para cima também. O garoto segurou no fio bonitinho. O I é para cima, tudo bem? Na direita do fio, o campo está entrando no quadro. A esquerda do fio está apontando para vocês. Na frente do fio, apontando para lá. Atrás do fio, apontando para lá, porque as linhas de campo são circulares, lembra? Certo? É assim que a gente representava um campo penetrando. Não era isso? Vou chamar de B1 por quê? Porque foi gerado pelo fio 1 em cima do fio. Tudo bem até agora? Como é que eu calcularia esse B1 usando a corrente do fio e a distância entre o fio 1 e o fio 2? Posso chamar de R. Circular, parabéns, assim mesmo, garoto. Bem assim como está se fazendo mesmo. Pega da mão direita. É isso aí. Mas eu já não te mostrei como é que calcula a força atuando num fio? É a fórmula do Bill, né? Se eu quiser calcular a força atuando no fio 2, é o campo magnético que está atuando em cima dele, é o I dele, o L é o tamanho dos fios lado a lado, certo? Vezes seno do ângulo. Qual é o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético? 90. Seno de 90, que é 1. Essa é a fórmula, não é? Porém, eu tenho uma fórmula de aulas anteriores para calcular o campo magnético, não tenho? Eu tenho o direito de substituir uma na outra. A força atuando no fio 2 pode ser calculada por μ0 e 1, porque é o fio 1 que gerou, sobre 2π. A apostila não chama de R, ela chama de D, a distância entre os fios. Vezes I2 vezes L. Olha que bonita a fórmula. μ0 I1 I2 L sobre 2πd. Relaxa. Se a UFSC te pedir para calcular a força entre fios paralelos, ela te cospe a fórmula no formulário. Não vai ser fácil reconhecer ela, porque é uma das poucas fórmulas que vai ter I1 e I2, a corrente de um fio e a corrente do outro. Além das correntes do fio, quem mais que eu preciso saber? A distância entre os fios, claro, quanto mais distância, menos um sente a presença do outro. E o comprimento dos fios que estão paralelos, o L. O resto é fixo. O μ0 é o famoso 4π vezes 10 ao menos 7. Tesla metro por ampere, que é a resposta final do campo magnético vai ficar em Tesla. Parabéns. Ô galera, cuidado. Esses fios estão se atraindo ou se repelindo com aquela força? Não chuta, vamos fazer. Tu já sabe que o campo magnético está atuando para dentro, não é? Como é que é força eletromagnética? Não é a regrinha da mão direita modificada, lembra? Ó,
Vamos ver? Tá indo pra lá? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Esse fio gera campo magnético em cima do fio 1? Gera, né? Entrando ou saindo? Saindo. Seria representado com bolinhas assim, né? Vou circular, pontinhos, desculpa. Vou circular e vou chamar assim, ó, B2. É assim o campo magnético que o fio 2 gera sobre o fio 1. Fórmula da mão direita modificada. Velocidade. Campo magnético apontando para vocês. Olha para onde é que é a força em cima do fio 1. Eles estão se atraindo ou se repelindo? Já que quando a corrente é para o mesmo sentido, eles se atraem. Então quando as correntes estiverem em sentidos opostos, se repelem. Diferente, viu? Os opostos se repelem nesse caso. Correntes com sentidos opostos se repelem. Esse fio gera um campo magnético penetrando, certo? E usa essa relação aqui. Esse fio gera um campo magnético saindo, certo? Aí a mão muda de posição, em vez de ela estar para dentro, ela está para fora agora. E aí eles se atraem. Ó, cuidado. Uma regra, gente, uma hora eu pego com vontade, outra hora eu... Tá vendo? São duas regras diferentes. Eu primeiro pego no fio com a mão cheia para ver para onde é que está apontando o campo magnético. Depois que eu descobri o campo magnético que um fio gera no outro, eu uso a regra da mão direita modificada para saber a força. Ou seja, o campo inverteu, mas a mão direita inverteu também. Por isso que uma força apontou para um lado e a outra apontou para o outro. Resumindo, se eu boto essa corrente para baixo, esse campo magnético muda, né? Vai ser repulsão. Beleza? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Ou os fios se atraem, ou os fios... O ideal é o aluno conseguir aplicar as duas regras da mão direita e achar na hora a resposta. Mas tem aluno meu que prefere decorar. Mesmo sentido atrai, sentidos opostos repelem. Bom, certo? Eu acho mais nobre o cara conseguir fazer a regra. Tu concorda que eu poderia ter deduzido às avessas isso aí? Porque quando eu deduzi, eu supus que quem estava gerando o campo magnético era o fio 1 e quem estava recebendo força era o fio 2. Tu concorda que eu posso deduzir o contrário? O que acontece se eu deduzir no sentido oposto? O que acontece se esse aqui fosse a força do fio 1? Esse aqui seria o campo magnético gerado pelo fio? E essa seria aí 1. Aqui seria aí 2. E aqui seria aí? Não ia mudar nada, porque a ordem dos fatores... Claro, tem que ser, né? Só que faltava. Eu deduzo olhando por um caminho e dá um resultado. Aí eu vou deduzir para o outro sujeito. Não, a física aqui é diferente. Einstein já nos mostrou que as leis da natureza são as mesmas para qualquer observador, certo? Mas isso é a física moderna que o pessoal está comentando. Pode ver. Pessoal, será que dá tempo de eu fazer um exemplo desse? Quanto tempo eu tenho? 15. Yeah! Na outra turma eu tinha 1 minuto quando eu terminei de falar isso. Coitados, agora não vai dar. Não vai dar. Ah, em compensação eu tenho que confessar. Eu fiz para vocês a 53 da Física C, né? Para eles eu fiz a 54 e deu o cão. Assistam na segunda-feira que vem, certo? O finalzinho de madrugada deve estar caindo a aulinha dessa semana. Arrisca a 54 da página 65 e se tu quebrar a cara, tu assiste o vídeo da correção. Ficou mais apimentada, certo? 54 eu fiz para eles. Ui!